Olá, gente, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas que vocês vão estar assistindo, mas hoje eu vim aqui pra gente tentar conversar sobre a sigla LGBT. Eu não sei porque, ó, eu fico olhando aqui, que é a tela, mas a câmera tá aqui, então eu vou ficar continuando olhando aqui, tá bom? Não se incomodem, por favor. Vim aqui pra gente conversar então sobre a sigla LGBT, uma sigla às vezes polêmica, né? Mas de qualquer forma resultado de um longo processo histórico, e é por isso que eu quero dar ênfase e começar justamente a pensar sobre essa sigla, retomando um pouco a história, né? Como é que a gente chega nela. Então, só para a gente tentar fazer uma revisão do que a gente tem tentado trazer aqui no projeto desde segunda-feira, desde quarta-feira, né, dia 1º de maio. Ai, tô com o truque do microfone aqui, ó. Fazer igual o Luan fez. Vou falar assim com vocês, tá bom? Mentira. Então, no vídeo, 2 vídeos antes, eu tento falar um pouco pra vocês sobre sexo enquanto uma categoria, e a gente poderia pensar o sexo de um macho, de uma fêmea, e um sexo que não se enquadra, pelo menos um sexo que não se enquadra em nenhuma dessas categorias. Então as pessoas intersexuais estariam aí colocadas, ou enquadradas, ou representadas, ou se representando. No vídeo que Bruno apresentou pra gente, a gente poderia pensar sobre o gênero masculino, o gênero feminino, sobre a ausência de gênero, ou pela não representação, não identificação da representação em nenhum desses dois, ou alguma coisa entre esses dois gêneros, algumas coisas, né? A gente poderia até pensar no plural. Ok, e aí em termos de orientação afetivo-sexual, o Luan trouxe pra gente uma explicação que compreendia heterossexuais, homossexuais, bissexuais. A gente poderia até pensar que dois pontos que nós vamos desenvolver ainda em próximos vídeos, pansexuais e assexuais. Acho que eu tô falando rápido, né? Tá bom, vou tentar ir um pouquinho mais devagar. Pois bem, então a gente sabendo disso, já é importante pra gente pensar quão diversos são essas categorias, né? Ainda que a gente tente abarcar dentro dessa lógica trinária, eu diria, de sexo, gênero, orientação sexual, é um pouco mais complicado, mais complexo do que isso, quando a gente pensa nas combinações possíveis entre essas categorias. Então, se a gente pensar, por exemplo, que a gente tem na sigla LGBT, na LGBT, vamos parar por aqui por enquanto para a gente pensar, a possibilidade de pessoas heterossexuais estarem representadas nessa sigla, o que não é tão evidente assim para todo mundo, a gente já consegue pensar em quão complexo é pensar essas coisas como se fossem caixinhas separadas e que não estão ligadas, tá bom? Sexo, gênero e orientação afetivo-sexual. Vamos lá, então a gente pode ter aí como início dessa história, né, ou pelo menos no início da representação dessa história no Brasil, os anos 60, 70 e 80. Então a gente está falando aí de um período em que a gente está dentro ainda de uma representação da ditadura militar no Brasil, em que os grupos de gays, lésbicas e travestis começam a se organizar em movimentos. Começam a se organizar em movimentos para reivindicar a sua cidadania e reivindicar seus direitos, né, a sua dignidade humana, uma vez que nesse período da ditadura muitas apreensões, muitas abordagens eram feitas de formas arbitrárias, e esse público, né, nós sofremos bastante com isso. Enfim, então nos anos 60, 70 e 80 a gente tem a organização dos primeiros grupos. A gente pode dar como exemplo o grupo GGB, né, que é o grupo gay da Bahia, o grupo Somos, e também o grupo das lésbicas, GALF, que era o GALF. O GALF, na verdade, pelo que eu andei lendo, acabou sendo um desdobramento do Somos, né? O Somos iniciou com os meninos, com homens, depois as lésbicas se juntaram, e aí parece que houve alguns desentendimentos lá, e as mulheres saíram e firmaram então. Isso nos anos 60, 70, 80, a gente pode pensar nesses primeiros grupos de organização da afirmação. A gente chega aí nos anos 90, tem uma grande coisa acontecendo, que é a retirada, né, pela Organização Mundial da Saúde da categoria de doenças lá,
A homossexualidade é então retirada dessa lista de doenças, Catálogo Internacional de Doenças, que é o CID. E então há uma comemoração em função disso, até porque a gente comemora o dia 17 de maio como dia de combate à LGBTfobia, tá? Dentro do qual esse projeto se enquadra de estar fazendo essas discussões no mês de maio. Então a gente tem aí nos anos 90 a consolidação, né, da abertura política do país, e a gente tem então também a criação de uma designação de GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, para as pessoas que frequentavam ou consumiam determinados lugares ou produtos ou serviços da comunidade que a gente viria a chamar depois de LGBT. Então, os simpatizantes eram aquelas pessoas que, olha só que coisa, não tinham vergonha de se misturar com as gays e com os gays e as lésbicas. Eu vou falar gays às vezes porque eu quero falar, tá bom? Bora falar as gays. Enfim, então aí a gente tem depois uma crítica a essa sigla, a GLS, porque ela acaba sendo considerada excludente. A gente está chegando aí nos anos 2000, especialmente porque ela não colocaria, né, não colocou em evidência as pessoas bissexuais e nem travestis e transexuais, né? A gente tem então uma discussão já então da transexualidade, da travestilidade, e uma rejeição dessa sigla GLS acaba levando para uma sigla que a gente acabou adotando também por um tempo, que era GLBT, gays, lésbicas, bissexuais e travestis. Depois acabou incluindo, né, travestis e transexuais, e aí travesti é uma categoria em geral reivindicada pela própria pessoa e até como um ato de resistência política, uma vez que muitas vezes é muito marginalizada, né? As travestis são muito marginalizadas. E a gente chega então nos anos 2000 com esse cenário do GLBT. Mas em 2008, durante um determinado governo de esquerda, que eu não vou dizer qual a gente tem a Conferência Nacional GLBT, né? E também o Encontro Nacional dos movimentos, né? A gente tem a adoção, então, da sigla LGBT oficialmente pelo governo federal e pelos movimentos organizados. Então, o L passa para frente, a gente está falando, então, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Travestis e transexuais são categorias que a gente pode dizer pertencentes dentro de um termo mais amplo, que é transgênero. E aí a gente já percebe que quando a gente chega na sigla LGBT, às vezes a gente vai ver representado como sendo LGBTT, que são lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Aí a gente já tem a mistura, por exemplo, não mistura, né? Mas a junção de duas categorias, que às vezes por isso talvez até causa um certo confusão. A gente tem lésbicas, gays, bissexuais, uma categoria referente à orientação sexual, travestis e transexuais que estão na luta da reivindicação de seus direitos, buscando debater as questões de identidade de gênero. Então, a gente, quando vai pensar um pouco essa mistura, a gente geralmente pensa LGBT como as pessoas gays, sapatão, as lésbicas, travestis, transexuais, sem pensar na possibilidade de haver dentro da sigla pessoas heterossexuais. Então, se, por exemplo, a gente tem uma mulher trans e ela tem o desejo e o afeto voltado para um homem, independentemente se ele é trans ou não, a gente vai ter uma mulher heterossexual. E aí entra dentro desse contexto, dessa sigla, uma palavrinha que a gente escuta de vez em quando ainda, cada vez sendo mais problematizada, que é cisgênero, né? Então, muitas pessoas têm dúvida do que significa cisgênero. Cisgênero é a pessoa que não é transgênero. Então, se você sente uma conformidade, identifica uma conformidade com a designação de gênero que você socialmente se identifica, com aquele sexo que foi te imposto ao nascimento, né? Que você foi... se você sente uma adequação entre o seu sexo e sua identidade de gênero, você é uma pessoa cisgênero. Se você não sente essa adequação, você pode começar a lutar pelo reconhecimento da sua identidade de gênero e aí então pelo seu processo
transgênero, que pode incluir ou não, né, cirurgia, enfim, é uma outra discussão isso. Tanto é uma outra discussão que a gente vai ver cada vez mais essas categorias sendo ampliadas, né? Então a gente passa de uma sigla LGBT para siglas que, por exemplo, começam a abarcar outras identidades ou denominações. Exemplo, LGBTQIA. Então aqui entram as pessoas queer, são pessoas que rejeitam esse binarismo de gênero e o padrão da heteronormatividade, as pessoas intersexuais, que a gente já falou lá na categorização de sexo, e as pessoas agênero ou assexuais e assexuais, então pessoas que não se identificam com nenhum dos dois gêneros, também podendo ser enquadradas dentro das queers, e as pessoas que têm pouco ou nenhum desejo sexual, afetivo sexual, para outras. E aí a gente começa a pensar que essa categorização nem sempre vai dar conta de tudo que a gente quer, então quando a gente começa a categorizar isso, claro que isso tem uma importância política para a formulação de políticas públicas. Né? A gente tem que entender que qualquer uma dessas pessoas, elas são vistas de forma diferenciada pelo contexto social, né, na maioria das vezes, e muitas vezes em questões de direitos, são direitos negados, a gente vê o tempo inteiro a negação do reconhecimento da identidade das pessoas trans, por exemplo. E isso não pode ser deixado de se levar em consideração, mas ainda assim a gente percebe que todo o empreendimento humano, racional, que é feito para tentar abarcar a pluralidade de expressões das pessoas, ele não vai dar conta. Né? Então a gente volta àquela discussão que eu tentei fazer lá sobre os empreendimentos científicos. Né? A gente tentando organizar o mundo e a gente começa a perceber que, por mais que a gente vá criando categorias e incluindo letras nessas siglas, a gente muitas vezes não vai conseguir dar conta de conseguir sintetizar a pluralidade humana, o que é bom por um lado, porque ressalta a diversidade sexual. Então, um exemplo de coisas que acontecem para fora, na Inglaterra, por exemplo, o pessoal já tem usado LGBTQIAPK. E até a proposição de uma, não sei mais nem se é uma sigla, me parece uma palavra daquelas, um idioma bem complicado. Como isso, LGBTQICAPF2K+. Esse mais, pessoal, também às vezes a gente encontra no LGBTQIA, para indicar dessas pluralidades para além do que está representado na sigla, o que eu acho bastante interessante, né? E aí, esse vídeo é mais tentar abarcar ou explicar a diversidade que existe do que de fato fazer uma problematização de cada uma dessas categorias, porque a gente pode encontrar coisas que a gente considera necessário ou desnecessário, importantes ou desimportantes, a partir do prisma que a gente enxerga. Então, algumas são condutas, outras são identidades políticas, outras são formas com as quais você se identifica no mundo e deseja ser identificado. Então, tem muita coisa que talvez não entre na sigla, como foi o caso que o Luan falou, de um homem que faz sexo com outro homem. Enfim, eu acho que tudo isso ajuda a gente a pensar para fora das caixinhas, mas também explicitando que essas caixinhas, se a gente tivesse que fazê-las, seriam muitas e muitas e muitas e muitas. Então, acho que a intenção aqui explicitar essa diversidade a fim de que a gente possa começar a respeitar outra pessoa, outro ser humano, independentemente de qualquer uma dessas categorizações, né? Independentemente de sexo, de orientação sexual, ou de orientação afetivo sexual, ou de gênero, ou da ausência de gênero, ou da pluralidade de gêneros. Eu acho que é uma coisa que a gente poderia pensar sem reduzir aquele discurso do somos todos humanos e todos iguais, somos iguais nas nossas diferenças, e as diferenças para as pessoas LGBT, em geral, são diferenças de discriminação, de preconceito, de injúria, de violência. Tá bom? É isso, um beijo, espero que tenha gostado. Curta, comente, compartilhe e nos apoie, tá bom? Super beijo e bye bye.